Olá pessoal, sou Frank Taides do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para dar acesso do conteúdo à plataforma do YouTube, né? Mesmo que seja dislike, quem tiver comentários faça, porque também é esclarecedor, não é? É, E hoje eu vou falar sobre teoria desenvolvimentista, tá? Que para quem é revolucionário, para quem que prega a independência do país, ela nunca ocorre, né? Por quê? Vocês já ouviram falar de uma frase? Ame ou deixe, esse país ninguém segura, né? Essas são frases da ditadura militar, né? Quando o PIB crescia 10% ao ano, isso foi dos anos de 1967 a 1973, tá? E depois há uma estagnação, é, e o país, né, volta à normalidade e é entregue na ditadura um país quebrado, com dívida, tanto que Sarney depois declara uma moratória, tá? O primeiro presidente civil, em 1985, eleito pelo Colégio Eleitoral, tá? A gente tem que entender o seguinte, tá? Que para o capitalismo sobreviver, né, politicamente, por isso que quando Karl Marx escreve o Capital, ele escreve o Capital crítica à economia política. Política é ação humana, não é? Então, essa ação humana que existe dentro do capitalismo diz o seguinte: os países industrializados, para se manterem industrializados, eles têm que manter os países periféricos, tá? Por quê? Porque esses países que são a base de sustentação à riqueza deles, né? Vou dar um exemplo o que ocorre hoje, né? Mas antes eu vou tentar explicar como é que esses países chegaram ao que chegaram, tá? Eu já falei para vocês que houve as revoluções, né, burguesas, a Primeira Gloriosa, que foi concluída em 1688, né, expulsou os camponeses das terras, né, passou para os grandes produtores, com uma produção voltada para o desenvolvimento da indústria manufatureira. Né? Depois vem a Revolução Francesa também, que é uma derrubada da aristocracia, ela é sangrenta, ela rompe com a ordem feudal e estabelece um novo modelo de sistema, que é o capitalismo financeiro, né? E a independência dos Estados Unidos. Todas elas nascendo sobre uma égide de igualdade que nunca existiu. Né? Vocês leem o lema da bandeira francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, e não há nada disso. Né? Tanto que eu já falei para vocês de 1848, da Guerra Civil ou das colônias da França. E os Estados Unidos, a mesma coisa: todo homem nasce livre. Né? É o primeiro artigo da Constituição. Todos os seres humanos são iguais, né? Nascem iguais e são livres. Né? E têm o direito de buscar a felicidade, menos índios e negros. Né? Que é uma população, principalmente os índios, totalmente dizimada, e inclusive que vai dar inspiração na obra de Adolf Hitler, Kampf, Minha Luta, né? Que os norte-americanos haviam feito uma limpeza étnica e deixado somente uma raça pura. Tá? Então, esses países que se estabeleceram primeiro na indústria capitalista, então vamos dizer lá, Alemanha, né, Holanda, Itália, né, Itália que vem desde o comércio de Veneza, das navegações, né, Inglaterra, né, França e Estados Unidos, Canadá, são países que se desenvolveram primeiro, né, são países com mais rapidez no desenvolvimento capitalista, né? E como diz aquele livro do Hin Chun Chuan, né? Que chutando a escada, que eu não consegui achar hoje para poder gravar esse vídeo, mas eu tenho ele aqui e já li, né? Ele diz que esse papo de austeridade fiscal, de menos Estado, né, de cumprimento de tratados, né, de dívidas internacionais, cumprimento do pagamento rigoroso, isso tudo é usado para quê? Para se manter o país da periferia na periferia. Por quê? Se o país se torna independente também, ele se torna um gigante para brigar com outros gigantes. E é isso que eles não querem, tá? Então, até que momento houve desenvolvimento, né, econômico dos países de periferia? O Japão saiu da Segunda Guerra Mundial destruído, inclusive pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki,
não é? Então vai voltar, né, para se estabelecer, vai se estabelecer no mundo capitalista, mas de uma forma peculiar. Por quê? O Japão investe 50% do seu PIB em educação. E aí vai criar um gigantesco polo tecnológico, que hoje já é ameaçado pelos tigres asiáticos, que que é a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e alguns outros países ali da Ásia. Por quê? Porque até os anos 90, não é? Eles têm, de um lado, um espelho que é o socialismo e tem um outro espelho que é o capitalismo. Né? Então, ele vai ter uma liberdade inspirada, inclusive, no capitalismo, né, para poder se desenvolver, mas depois que a queda do Muro de Berlim, da Perestroika, da Glasnost, né, que é a queda da União Soviética, né, o neoliberalismo teve liberdade para se implantar de que forma, da forma que ele quis. E qual é a fórmula que ele quer? Né? Periferias abastecendo, né, os grandes impérios. Né? É assim como o trabalho, por exemplo, o trabalhador da comunidade, ele sai da comunidade dele para ir trabalhar para o grande capitalista, né? Que mora não na comunidade, mas mora em grandes impérios, tá? E tudo isso é construído por uma lógica, inclusive, né, da infraestrutura das comunicações que detêm os meios de produção. Por exemplo, nesse livro aqui, ó, do José Arbex, que é dos anos 90, Jornalismo, né? Ele vai dizer que depois da ditadura militar houve uma mudança de matriz ideológica na comunicação brasileira, né? No sentido de que, né, antes se calava devido à ditadura porque tinha censura e agora nesse momento, né, eles estão voltados, né, ao capitalismo, porque eles também são capitalistas e eles fazem a campanha dos capitalistas. Noam Chomsky, né? Quem manda no mundo? Noam Chomsky, né? Quem manda no mundo, segundo ele, no passado, são os grandes mandarins. Quem são os grandes mandarins? Os grandes rentistas mundiais. É eles que determinam e até que derrubam políticas. Por exemplo, um George Soros da vida, ele pode dar um palpite hoje que o mundo amanhã entra em decadência econômica. Tá? Então essas pessoas que vivem do rentismo não produzem absolutamente nada, não geram emprego, mas são as pessoas que dominam. E a mesma coisa o rentismo, por exemplo, brasileiro. Né? Então por isso hoje não há um desenvolvimento. Por quê? A burguesia não está interessada em produção industrial, ela está interessada em quê? Em ganho. De que forma ela está ganhando sem gerar emprego? Aplicando, né, seu dinheiro no rentismo. Né? E de que forma se faz o rentismo? Eles fazem o rentismo através de programas neoliberais impostos da forma que está sendo imposto no Brasil. Quem são eles? Eles compõem a elite do atraso. Né? Quem é essa elite do atraso? Essa elite do atraso, ela não está preocupada com a independência política ou econômica do país. Eles estão interessados com ganhos. Não interessa se milhões de brasileiros vão ficar na miséria ou não, isso não é problema deles. É só você entrar no Twitter, você entrar no Instagram, vocês vão ver que eles vão chamar Movimento Sem Terra de vagabundo. Né? Nem sabem que 75% do que eles comem é produzido pela agricultura familiar do sem terra. Né? Eles vão chamar sem tetos de vagabundo, né? Mas não sabem como foi feita a política urbana do estado de São Paulo, de que forma foi feita a lei de terras de 1850, né? Como foi feita na ditadura militar, para que os grandes poceiros ficassem maiores ainda, mais ricos e mais influentes. Né? Então eles vomitam todo um ódio contra os menos favorecidos. O professor Celso Furtado já dizia, né, na formação econômica do Brasil, que o burguês, o capitalista brasileiro, ele sempre foi subserviente. Ele sempre teve uma falsa ilusão, né, de que os Estados Unidos, o tio Sam, era o país a ser seguido. Só que dinheiro tem lastro. E os Estados Unidos não cresce senão esmagando os outros. Né? A gente está vendo os exemplos. Por exemplo, a Embraer, né, que era um orgulho nacional brasileiro, uma das 3 empresas produtoras de aeronaves do mundo, né, e a maior produtora de médios aviões
de transporte de passageiro, a mais promissora e a mais produtora do mundo de jatos de médio porte, né? Ela foi vendida por 5 bilhões de reais. O Hotel Palace, né, que é o hotel lá no Rio de Janeiro, foi vendido por 4,7 bilhões. Né? Então foi dada praticamente de graça, principalmente porque a Embraer, na compra que foi feita dos 36 caça Gripen, na administração Lula ainda, né, que demora muito para esses aviões chegarem, né, os aviões Gripen são os aviões hoje que fazem, né, que fazem concorrência com quais? Com o Sukhoi russo e fazem com o F-22 Hornet norte-americano. O Brasil teria o domínio da tecnologia, através do contrato, para produzir no país. Né? E aí começaríamos a ser um dos produtores mundiais de caças aéreas de alta performance. Né? Inclusive, a Gripen modificou a matriz do avião, porque o avião tinha pouca autonomia de voo e o Brasil exigia uma autonomia de voo maior, por quê? Porque nós somos um continente. Para proteger todo o nosso espaço aéreo americano, nosso espaço aéreo, né, que é do nosso país, tá? O Hobsbawm o novo século, né? Ele vai dizer como nasceu o nosso novo século e daí que vem a periferia do capitalismo, né? Esse século XX que vem, né, que Hobsbawm descreve, ele vem depois, né, do desenvolvimento do império, dos imperialistas, né? Ele fala isso no livro dele também, A Era dos Impérios, dos capitalistas. Eles estão com muito dinheiro, mas eles não têm matéria-prima. E também não querem abrir mão do seu dinheiro. Então eles vão criar uma filosofia barata, chamada de levar cultura ao povo desculturado da África, e invadem a África, repartilham e vão pegar toda a matéria-prima que é necessária para a continuidade do desenvolvimento, né, do capitalismo industrial deles. Né? Deles, países que já são países potências. Tá? A conclusão disso, a disputa é tão grande, né, por espaços de exploração, que leva o mundo à Primeira Guerra Mundial. Tá? Eu vou voltar depois para explicar a gênese de tudo isso. A globalização, enfim, ela acontece. Tá? A globalização e o neoliberalismo, ele enfim acontece por quê? Não há resistência política de nenhuma parte, de lugar nenhum do mundo hoje ao neoliberalismo. E ele só é implantado, né, em países, né, de valores ou deturpados, de pessoas que não têm visão, né, do que o liberalismo causa à população mais pobre, ou em países como o nosso. Por exemplo, o Chile, desenvolveram o neoliberalismo lá. Por exemplo, uma universidade lá, o preço da universidade no Chile é o segundo maior do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Isso é uma porta fechada para a classe trabalhadora ter ascensão intelectual. Né? Em nenhum outro país do mundo, aceita-se, né, o neoliberalismo se não for imposto pela força, e o que está acontecendo hoje no Brasil. Né? Esse livro, A Privataria Tucana, que eu estava aqui, esse livro, A Privataria Tucana, que eu já mostrei em algumas gravações aqui, né, mostra qual foi o primeiro passo do neoliberalismo dado no Brasil, que foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, venda de parte de nossa riqueza, né, nossa riqueza natural, como a Vale do Rio Doce, né, para países que não têm, né, qualquer tipo de conotação, né, emocional com o país, e sim conotação exploratória. Tá? Então foi-se dado grande parte do patrimônio nacional, o que enfraqueceu, né, a possibilidade de o país se desenvolver, né, e que vai piorar ainda, né, com a provável, né, vassalagem do ministro Paulo Guedes. Por quê? A partir do momento que se vende as refinarias, se vende postos de petróleo, se vende todas as empresas estatais, né, nós vamos ser dominados por quem? Por um grupo que não pertence ao país. E a burguesia financista está preocupada com isso? Não, ela está preocupada com o rentismo, com o
lucro. Não importa se tem gente passando fome ou não, muitas vezes você vai ouvir no Twitter, isso é coisa de vagabundo, vai trabalhar vagabundo que você ganha mais. Tá? Eles falam dessa maneira. E para finalizar, né, tanto Thomas Piketty, né, na Origem das Desigualdades, que ele escreve depois do grande clássico, que é o Capital, né, a origem das desigualdades justamente está aí. Por quê? O dinheiro tem lastro. Né? Para você ter uma casa da moeda fabricar dinheiro, ela tem que ter o peso em ouro que justifique aquela moeda. Né? Ou o peso em dólar, que o dólar se tornou a moeda mais forte e virou um parâmetro de sustentabilidade de moeda de outros países a partir da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos saiu como uma superpotência do planeta. Tá? Então o dinheiro tem lastro. Então, para que uns ganhem, outros não podem ganhar. Senão seria fácil acabar com a fome no mundo, ou com a fome no Brasil. A Casa da Moeda ia lá, fabricaria R$1 milhão para cada pobre e daria na mão deles, acabou o problema. Não, tem lastro. Né? E esse lastro é óbvio que vai ter um cabo de guerra, né? E esse cabo de guerra, né, de um lado está as grandes potências e de outro as potências, os países periféricos, que como o nosso está sendo administrado hoje por um governo que é subserviente, né? É um vassalo da equipe econômica, né, de Steve Bannon e de outros, né, norte-americanos que, para recuperarem a economia, pegam o que é do nosso país, que nós temos de melhor, e leva para eles, para quê? Tentar recuperar a economia deles que está defasada. Por quê? Pela concentração de renda, tá? David Harvey, a loucura da razão econômica. Por quê? Essa é uma outra questão que a gente tem que discutir. Por que o capitalismo, né, ele sempre entra, né, em crises econômicas? E aí eu falo no próximo vídeo, ok, pessoal? Até a próxima.